Bom dia, paz seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, que o Senhor vos guarde, proteja, que você seja uma bênção no dia de hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus é fiel. O Senhor é bom, querido. O Senhor é bom, minha querida. Que nós possamos estar no centro da vontade de Deus, buscando a sua vontade, porque a palavra vem dizendo que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Que nosso coração esteja sempre atento, voltado a servir o propósito do Senhor. Que nós possamos estar sempre preocupados em estar no centro do querer do Senhor, porque Ele nos socorre, Ele nos guarda, Ele nos guia, Ele nos mostra o caminho da salvação, Ele aplana o nosso caminho para que nós possamos caminhar, Ele nos dá o entendimento e o discernimento. Jesus, quando estava para ser assunto aos céus, Ele pediu a Deus, pelos seus apóstolos, pelos seus discípulos naquele dia, que o Senhor lhes abrisse o entendimento sobre as Escrituras, sobre a palavra de Deus, para que eles pudessem compreender e entender. Porque Jesus teve um processo com os seus discípulos durante 3 anos. Ele caminhou, ele ensinou, ele mostrou, ele falou, ele transmitiu o evangelho das boas novas, ele conduziu os seus discípulos pelo caminho da salvação, ele se revelou como o único suficiente Deus, como Filho de Deus sobre a face da terra, e ele conduziu aqueles homens para o entendimento e discernimento de que ele era o caminho, a verdade e a vida, e de que nele e por ele são todas as coisas. E aqueles homens foram trabalhados durante aquele tempo. Quando ele passa pela cruz do Calvário, para que a minha e a tua vida fosse comprada, fosse libertada, fosse arrancada das trevas para a sua gloriosa e maravilhosa luz, ele volta ressurreto e caminha com eles mais 40 dias. Ali, já confirmando o poder de Deus, a glória de Deus, a graça de Deus, e instruindo-os para que eles percorram, passam por toda a terra, levem a palavra da salvação a toda criatura. E aí ele declara o ide do Senhor, que é quando ele ali dá a ordem para que todos eles pregassem o evangelho da salvação a toda criatura. Agora já não era só mais para Israel. Agora a sua palavra nos alcança, nos transforma e é também derramada sobre a nossa vida, o caminho da salvação. E ali ele dá uma ordem, ele declara o ide e ele pede e ele abre-lhes a visão e determina sobre eles o discernimento. Por isso que quando nós encontramos a presença do Senhor, a palavra do Senhor, nós temos que clamar para que Ele abra os nossos olhos, para que Ele nos dê discernimento, para que nós possamos entender, compreender, para que nós possamos praticar, para que nós possamos buscar, para que nós possamos divulgar a palavra da salvação. Porque Jesus Cristo ele deixou bem claro que Ele era o caminho, a verdade e a vida, e que sem Ele nada pode ser feito. Que por Ele são todas as coisas, que para Deus não há nada impossível. Mas em nome de Jesus, nós alcançamos o milagre, nós alcançamos a salvação, nós alcançamos a bênção, nós alcançamos a vitória, nós alcançamos os céus. Por isso é que nós temos que buscar a face do Senhor todos os dias e nos posicionar diante do Senhor para fazer e servir o seu propósito sobre a face da terra. Eu estava meditando hoje na palavra do Senhor, no livro de 2 Reis, quando Eliseu está ali com os filhos dos profetas, no lugar aonde a palavra de Deus era pregada, aonde ali os sacerdotes, os profetas se reuniam para ouvir, para aprender, para discernir a palavra do Senhor, para estar em comunhão. Nada mais, nada menos, na igreja, a representação da igreja. E Eliseu está ali e os filhos dos profetas percebem que o lugar onde eles estão vivendo ficou apertado, porque graças a Deus estava aumentando o número de homens que se voltavam para o Senhor, que buscavam a presença do Senhor. Então eles ali tiveram uma boa intenção.
Eles chegaram diante do profeta e falaram: olha, o lugar onde nós estamos está muito apertado. Não é bom a gente crescer, alargar, ampliar a tenda? E o profeta Eliseu, que era a representação do Deus vivo na face da terra, que era o embaixador do Senhor, que era o profeta de Deus, a boca de Deus sobre a face da terra, imediatamente diz: sim, podei fazer isso, ide. Mas no meio daqueles homens, daqueles filhos de profeta, no meio da igreja, houve alguém com sabedoria suficiente, que antes que saíssem, todos ficaram empolgados para poder ir, para poder fazer, para poder estar ali buscando material para a nova construção. Mas alguém, na hora que vai saindo, vira e grita: o senhor não quer ir conosco? O senhor podia ir com a gente. E Eliseu imediatamente se prontificou a estar indo junto com a igreja. Querido, tudo que nós vamos fazer, toda a nossa vida, nós temos que chamar a presença do Senhor. Nós temos que colocar a presença de Deus adiante de nós. Nós temos que determinar que o Senhor é o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso ajudador, e pedir para que Ele nos conduza pelo caminho da salvação, para que Ele nos revele a sua justiça, o seu poder, o seu querer, para que Ele nos proteja das astutas armadilhas do diabo. Porque o nosso inimigo, ele anda em derredor, buscando a quem possa tragar. Que nós possamos estar sempre atentos à voz do Senhor e sempre colocando Deus adiante das nossas vidas, dos nossos propósitos, dos nossos projetos, para que Ele seja ali o principal, o primordial, o que não deve faltar no meio de tudo aquilo que nós vamos fazer. Aqueles homens saem ali todos empolgados, todos alegres, e Eliseu lhes acompanha até a beira do Rio Jordão, e eles começam a trabalhar. E todos eles se prontificam, se identificam como igreja do Senhor, se posicionam como igreja do Senhor e começa cada um a cortar. Porque o tirar as vigas, o tirar lenha para poder fazer essa construção requer esforço, trabalho, disciplina, posicionamento, comportamento, requer devoção a Deus, requer obediência ao Senhor, posicionamento em Deus e não desistir. E sempre estar atento, fazendo a vontade do Senhor. Só que tinha um moço no meio dos filhos dos profetas que quando viu que foi permitido a ida deles a buscar essas vigas para ampliar a tenda, que ele também desejou ir, mas ele não tinha a ferramenta certa, a ferramenta ideal para poder fazer aquele trabalho. Mas ele buscou emprestado, ele levou nossos talentos, aquilo que Deus tem nos dado para fazer a sua obra, para estar na frente da tua vontade, são emprestados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele nos dá o jeito, ele nos dá o trejeito, ele nos dá a capacidade, ele nos dá a direção daquilo que temos que fazer para que a obra do Senhor não pare, para que a obra do Senhor cresça. Nós estamos vivendo num tempo onde as igrejas ficaram fechadas por algum tempo. Outras estão trabalhando no tempo diferenciado, limitado, por conta dos horários que colocaram ali regras de tempo, de hora que pode ou não pode trabalhar por conta dessa pandemia. Mas estamos trabalhando em favor da obra do Senhor, estamos buscando a presença do Senhor, estamos tendo a disponibilidade de fazer. E o Espírito Santo, ele nos dá o como. E aquele jovem, na hora que ele está cortando a árvore, o machado quebra, porque acidentes, tragédias, situações difíceis, tempestades, elas se levantam. Barulhos, eles se levantam contra a nossa vida, mas nós temos que estar atentos. E quando o machado se quebra, o rapaz estava cortando uma viga na beira do rio. E aquele machado, aquele ferro, cai dentro da água. E o rapaz põe a mão sobre a cabeça e olha para Eliseu e diz: ai, meu senhor, é emprestado. Aí Eliseu pergunta para ele: onde é que caiu? Ele falou: aqui. Aonde é que você tem parado, irmão? Aonde é que você tem desistido? Aonde é que você tem ficado estagnado na presença do Senhor? Aonde é que você tem deixado de fazer a vontade do Senhor? O Senhor hoje te conclama a voltar, a começar a fazer novamente, a começar a praticar novamente, a começar a se dedicar novamente, a começar a marchar novamente.
O Senhor diz à sua igreja: diga ao meu povo que marche. Quando Moisés estava diante do Mar Vermelho e começaram a clamar e chorar porque atrás vinha Faraó e à frente estava o mar e eles já não, do lado tinha montanhas, eles não sabiam para onde correr, o que fazer. Mas a resposta de Deus para Moisés naquele dia foi: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. O que você tem na mão? Aí Moisés disse para ele: um cajado. Ele falou: toca nas águas. E aquela noite foi uma noite de medo, de temor, mas foi uma noite de milagres. Porque o Mar Vermelho começou a se abrir, não daqui para lá, mas de lá para cá. Quando amanheceu, o mar já estava aberto, o caminho, a passagem já estava feita e o povo atravessou a seco para chegar do outro lado. Quando o povo chega do outro lado, Miriam começa a cantar e a dançar e a louvar e exaltar o nome do Senhor. Talvez você tenha parado, talvez você tenha olhado a tempestade, tenha olhado o inimigo vindo atrás para tentar te derrubar, tenha olhado para frente e visto o mar. Eu quero te dizer: marche, porque o Senhor já está abrindo essa porta, o Senhor já está abrindo para você essa oportunidade, o Senhor já está entrando com providência na sua vida, na sua casa, em todas as suas situações. Como esse jovem, quando ele clama e ele declara que era emprestado, Eliseu joga o madeiro sobre a água e a transmutação, como houve no dia do casamento, o primeiro milagre de Jesus. A água foi transformada em vinho. Ali, o ferro recebe a transmutação da leveza da madeira que flutua. Você já viu o ferro flutuar? Pois é. Às vezes nós temos que confiar em Deus e deixar que os nossos talentos venham fluir sobre a nossa vida para que nós possamos fazer a vontade e servir o propósito de Deus. Deixar que Deus nos guie, nos mostre, se revele a nós e seja na nossa vida o centro da nossa vontade em todo o tempo. Que essa palavra venha ao teu coração. Ela está escrita em 2 Reis 6, do versículo 1 ao versículo 7. Disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos ali um lugar para habitar. E disse ele: ide. E disse um: serve-te de ires com os teus servos? E disse: eu irei. E foi com eles, e chegando lá, eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: ai, meu senhor! Era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? Mostrando-lhe ele o lugar, cortou ali um pau e lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Que nós possamos estender as nossas mãos em direção à obra do Senhor, em direção à palavra do Senhor e nos posicionar em Cristo Jesus, para continuarmos a fazer aquilo que Ele nos chamou, aquilo que Ele nos ordenou, aquilo que Ele colocou no nosso coração, para fazer e servir a vontade do Senhor. Porque Ele é fiel, querido, Ele é Senhor, e Ele tem te chamado não para ficar prostrado e frustrado, mas para servir o propósito dEle sobre a face da terra, para ser instrumento dEle, para fazer a vontade dEle, para andar nos caminhos, que nós possamos ser como Moisés. Quando a situação ficar difícil, quando o mar vermelho estiver sobre a nossa frente e o inimigo vier nos perseguindo, que nós possamos voltar os nossos olhos e buscar a face do Senhor e pedir ao Senhor a solução, a direção, porque Ele vai abrir. Se Ele não abrir, Jesus vai te fazer caminhar por sobre as águas, porque Ele é fiel, assim como Pedro caminhou por sobre as águas. Quando viu Jesus, ele pediu e Jesus o autorizou e o otorgou. Enquanto ele olhava para Jesus, ele caminhou firmemente. No momento em que ele tira os olhos, ele começa a afundar. Mas ele grita, clama e é acudido pela mão daquele que vive e daquele que reina. Que essa palavra venha hoje direto ao teu coração. Eu não sei qual é a resposta que você estava buscando, mas que ela seja no teu coração, vida, para a honra e glória do nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E se você me ouviu até aqui, deixe seu like. Compartilhe essa mensagem com aqueles que precisam ouvir a palavra do Senhor e se inscreva no nosso canal, porque a sua inscrição vai nos ajudar a propagar o evangelho da salvação, a fazer o ID do Senhor, a levar a palavra que cura, a palavra que salva a toda criatura. Esse é o objetivo, esse é o propósito, esse é, de fato, a nossa vontade. Que todos aqueles que ouçam, creiam que Ele é Senhor, Deus e soberano. E seja você no dia de hoje uma bênção.